Quando você pensa em um banco, provavelmente imagina um lugar seguro, confiável, onde seu dinheiro está protegido e até crescendo aos poucos. Mas a verdade é que a realidade por trás das portas de vidro, dos balcões brilhantes e dos gerentes sorridentes é bem diferente do que parece. Pouca gente realmente entende como os bancos funcionam. E talvez seja justamente por isso que o sistema continua do jeito que está. Henry Ford, um dos empresários mais influentes da história, uma vez disse: "É bom que o povo não entenda como o sistema bancário funciona, porque se entendesse, haveria uma revolução antes de amanhã de manhã." Essa frase resume bem o tamanho da manipulação que acontece nos bastidores. A educação financeira nunca foi uma prioridade em grande parte dos países, inclusive no Brasil. Coincidência? Difícil acreditar nisso. Quanto menos as pessoas sabem sobre dinheiro, mais fácil é manipulá-las. Não é à toa que a concentração de riqueza nas mãos de poucos continua aumentando. Enquanto a maioria das pessoas trabalha duro todos os dias para pagar contas e tentar guardar um pouquinho no final do mês, os verdadeiros segredos do sistema financeiro seguem sendo um território restrito aos mais ricos. E entender esses segredos é o primeiro passo para mudar de lado nesse jogo. Seja bem-vindo ao canal Desenvolvendo Pessoas. Meu nome é Michael Douglas e hoje você vai descobrir o que os bancos nunca quiseram que você soubesse. Desde a origem desse sistema até as estratégias usadas para fazer o seu dinheiro trabalhar, mas sempre a favor deles, não de você. Por que será que, mesmo depois de tantos anos de história, a imagem dos banqueiros nunca foi das melhores? Isso tem raízes profundas. Vamos começar entendendo como os primeiros bancos surgiram e como o sistema que conhecemos hoje foi se moldando, quase sempre com um objetivo: enriquecer quem já era rico. Quer saber o porquê desse ódio histórico pelos banqueiros? Então me conta nos comentários. Qual a sua opinião sobre os bancos atualmente? Você confia neles ou já teve alguma experiência negativa? A história dos bancos é muito mais antiga do que a maioria imagina. Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar no tempo, lá para o século 7 a.C., na antiga Babilônia. Foi ali que surgiram os primeiros registros de atividades bancárias. Naquela época, os banqueiros emprestavam dinheiro a juros, prática que desde o início já causava controvérsia. Com o passar dos séculos, o conceito foi evoluindo. Na Idade Média, por exemplo, a palavra banco começou a tomar forma. Ela vem do italiano banco, que significa mesa. Os primeiros banqueiros montavam suas operações literalmente em mesas de madeira nas feiras e mercados. O trabalho deles era basicamente trocar moedas, guardar valores e fazer empréstimos. Mas foi só no século XII, em Gênova, na Itália, que o primeiro banco oficial privado foi criado, o famoso Banco de São Jorge. A partir dali, os bancos passaram a ter um papel mais estratégico nas economias, financiando guerras, governos e, claro, cobrando muito bem por isso. Eles emprestavam grandes quantias para as autoridades locais, muitas vezes em troca de poder e privilégios. Esse poder crescente fez com que os banqueiros fossem vistos com extrema desconfiança. Naquela época, inclusive, muitos deles eram proibidos de receber comunhão ou até mesmo de serem enterrados em cemitérios cristãos. Eram considerados exploradores, pessoas que lucravam com a necessidade alheia. E se você acha que essa imagem mudou muito com o tempo, talvez seja a hora de olhar ao redor. Ainda hoje, o sistema bancário carrega a fama de ser ganancioso, cheio de taxas escondidas e de sempre trabalhar a favor de quem já tem dinheiro. A pergunta que fica é: será que esse sentimento é apenas fruto de preconceito antigo ou tem fundamento real? Comenta aqui, na sua opinião, os bancos ainda agem como no passado, pensando só em lucro, ou você acha que hoje eles realmente ajudam as pessoas comuns? Quero saber sua visão sobre isso. Uma das maiores ilusões que as pessoas ainda têm é acreditar que o banco está lá para guardar o seu dinheiro de forma segura, como se fosse um grande cofre intocado. A realidade é bem diferente. Na verdade, os bancos não guardam o seu dinheiro, eles o usam. Quando você faz um depósito, aquele dinheiro não fica parado esperando você voltar para sacar. O banco imediatamente coloca ele para circular. Empresta para outras pessoas, investe, aplica no mercado financeiro. Eles ganham dinheiro com o seu dinheiro. Quer um exemplo simples?
Os bancos oferecem aos clientes depósitos com taxas de juros extremamente baixas. Em muitos países, essas taxas não conseguem sequer acompanhar a inflação. Ou seja, se você deixar o dinheiro lá, o poder de compra dele vai diminuindo com o tempo. Enquanto isso, o banco pega esse mesmo dinheiro e empresta a outros clientes com juros muito mais altos. A diferença entre o que eles pagam para você e o que cobram de quem pega empréstimos é o lucro deles. E não pense que é pouco. Além disso, existe uma relação próxima entre os bancos e o próprio governo. Isso porque, ao concentrar o dinheiro da população nos bancos, o Estado também ganha mais controle sobre os recursos financeiros do país. Seja através de regulamentações, impostos ou outras formas de intervenção, seu dinheiro passa a ser monitorado e, em certa medida, controlado. É por isso que os super ricos geralmente evitam deixar grandes quantias paradas em contas bancárias comuns. Eles buscam alternativas: fundos de investimento, imóveis, ativos no exterior, qualquer coisa que os deixe menos vulneráveis ao sistema tradicional. Enquanto isso, a maioria da população continua acreditando que abrir uma poupança ou um CDB de baixo rendimento é sinônimo de segurança e inteligência financeira. Infelizmente, essa é uma meia-verdade. Agora me conta, você já parou para pensar quanto o banco ganha em cima do seu dinheiro? Já teve alguma experiência ruim com investimentos de baixo rendimento? Quero saber sua história. Uma verdade incômoda que poucas pessoas sabem é que os maiores clientes dos bancos são os próprios bancos. Isso mesmo, o sistema financeiro é estruturado de forma que os bancos emprestam entre si, criam linhas de crédito internas e movimentam bilhões que sequer passam pelas mãos de pessoas comuns. Quando você deposita dinheiro, ele vira um ativo do banco. E quando você pega um empréstimo, aquele valor também segue sendo um ativo da instituição. Em outras palavras, o banco sempre ganha. Eles usam o dinheiro que entra para criar mais crédito, conceder mais empréstimos e movimentar ainda mais capital. E tudo isso com um risco muito bem calculado. Existe até uma regra que deixa essa desigualdade ainda mais clara: a famosa alavancagem bancária. Isso significa que para cada real que o banco tem em caixa, ele pode emprestar um valor muito maior. Por exemplo, em alguns países, os bancos podem emprestar até 10 ou 20 vezes o valor que realmente possuem em depósitos. É como se você tivesse R$1.000 guardados e, com isso, pudesse fazer empréstimos de 10 mil ou 20 mil reais. Surreal, não é? E tem mais, os bancos não têm interesse em emprestar dinheiro para quem parece precisar. Existe um critério não oficial, mas amplamente praticado. Se o cliente parece desesperado, mal vestido ou com sinais de dificuldades financeiras, as chances de conseguir crédito caem drasticamente. Isso porque, para o banco, risco é sinônimo de perda. Por outro lado, aquele cliente que demonstra segurança, estabilidade e, principalmente, que parece não precisar do dinheiro, acaba sendo o favorito para a aprovação de crédito. Isso sem falar naqueles clientes que já têm conta e um bom histórico bancário, o que facilita ainda mais. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. Os gerentes e analistas responsáveis pela liberação de crédito muitas vezes têm metas agressivas a cumprir. Eles ganham bônus anuais por volume de empréstimos concedidos. Isso significa que, próximo ao final do ano, eles tendem a liberar mais crédito apenas para bater a meta e garantir o bônus. Agora quero saber de você. Já teve um empréstimo negado, mesmo tendo um bom motivo? Ou já percebeu como o atendimento muda quando você aparenta ter mais dinheiro? Compartilhe sua experiência nos comentários. Depois de tudo isso, fica claro que os bancos não são instituições filantrópicas. Eles têm um único objetivo: o lucro. Cada produto, serviço, taxa ou crédito oferecido é calculado para que a balança sempre penda para o lado deles. Eles ganham com seus depósitos, com os juros que você paga, com as tarifas que muitas vezes você nem percebe que está pagando e até com a venda de informações sobre o seu perfil de consumo. Tudo é pensado para que você continue girando dentro do sistema, de preferência endividado ou, no mínimo, mantendo o dinheiro parado que eles podem utilizar. Por isso, os ricos fazem o oposto. Eles usam os bancos como ferramentas, não como cofres. Sabem negociar taxas,
escolhem bem os investimentos e mantêm o dinheiro circulando em ativos que geram retorno real acima da inflação. Isso não significa que você deva cortar relações com os bancos de uma vez, mas é fundamental mudar a mentalidade. Comece a olhar com atenção para onde o seu dinheiro está indo. Entenda como funcionam os produtos financeiros antes de contratar qualquer serviço. Pesquise, compare e, principalmente, busque formas de fazer o seu dinheiro trabalhar por você e não apenas para o banco. Ao invés de aceitar a primeira oferta de crédito ou de guardar tudo na poupança, pense em outras opções: investir em renda variável, empreender, buscar fundos que realmente entreguem retorno. O conhecimento financeiro é a principal arma que você pode ter para não ser mais uma vítima desse sistema. Para você que deseja ter liberdade financeira, eu estou deixando um link na descrição. O método Sua Renda em Casa foi o método que me fez atingir a minha liberdade financeira, trabalhando direto de casa. Se trabalhar no conforto da sua casa faz sentido para você, então clica no link. E lembrando que os livros que leio sempre deixo aqui nos comentários. No fim das contas, o maior segredo bancário é justamente esse: informação é poder. E quanto mais você entender o jogo, maiores são as suas chances de ganhar. Agora, quero saber de você. Depois de tudo o que leu, qual mudança de atitude você pretende ter em relação ao seu dinheiro? Vai continuar deixando ele parado ou vai buscar formas de fazê-lo render de verdade? Me conta aqui nos comentários. Obrigado por assistir. E aqui na tela está aparecendo outro vídeo que vai te ajudar a se desenvolver cada vez mais. Lembre-se, a mente milionária é aquela que acredita no impossível e faz o possível para se tornar realidade.